Sejam bem-vindos, povo de Deus. Se você busca uma jornada espiritual profunda, repleta de questionamentos, lamentos e, finalmente, uma esperança renovada na justiça divina, então você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos mergulhar no livro de Abacuque, um livro que aborda as angústias de um homem de fé diante da injustiça e da aparente inação de Deus. Prepare-se para uma análise detalhada, verso a verso, desvendando os mistérios e a poderosa mensagem de perseverança contida neste livro inspirador. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo desta série incrível sobre Abacuque. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários com suas reflexões e perguntas. Vamos juntos explorar a fé inabalável de Abacuque e aprender com suas experiências. Aperte o play e embarque nessa jornada transformadora. O versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque diz: Estarei na minha torre de vigia, e tomarei posição sobre a fortaleza, e olharei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Este versículo reflete a postura de esperança e vigilância do profeta Abacuque diante das questões que ele havia levantado a Deus no capítulo anterior. Ele se coloca em uma torre de vigia, um lugar elevado e estratégico, onde pode observar e aguardar a resposta divina. Essa imagem simboliza a expectativa e a prontidão de Abacuque para ouvir a palavra do Senhor. Abacuque demonstra um compromisso em buscar a direção de Deus. A metáfora da torre de vigia destaca a importância de se posicionar em um lugar de observação e reflexão, um tema que também é encontrado em outros textos bíblicos, como em Salmo 130, verso 6, que fala sobre a espera pelo Senhor. A atitude de tomar posição sobre a fortaleza indica a determinação de Abacuque em permanecer firme em sua busca por respostas. Abacuque expressa seu desejo de entender a resposta de Deus às suas indagações. Essa conversa íntima com Deus é uma característica essencial dos profetas, como vemos também em Jeremias 29, versos 12 e 13, onde Deus promete que o encontraremos quando buscarmos de todo o coração. O versículo 2, do capítulo 2 de Abacuque diz: E o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Este versículo marca a resposta direta de Deus ao clamor de Abacuque, ressaltando a importância da revelação divina e da comunicação clara de sua mensagem. A resposta de Deus é imediata e clara, demonstrando que ele ouve as queixas e preocupações de Abacuque. Isso reflete a natureza atenta de Deus às orações e questionamentos de seu povo. A instrução para escrever a visão enfatiza a necessidade de registrar a revelação de Deus para que outros possam conhecê-la. Isso é um lembrete da importância da palavra de Deus e de como devemos preservá-la. Deus pede que a visão seja bem legível sobre tábuas, o que sugere que a mensagem deve ser clara e acessível a todos. A ideia de que quem passar correndo possa ler a visão implica que a mensagem de Deus deve ser simples e direta, alcançando até mesmo aqueles que não param para uma leitura longa. Este versículo, portanto, destaca não apenas a comunicação da revelação divina, mas também a responsabilidade de tornar essa mensagem acessível e acessível a todos, reforçando a ideia de que a verdade de Deus deve ser compartilhada de maneira que todos possam entender e responder a ela. O versículo 3 do capítulo 2 de Abacuque diz: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não trapacear. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Este versículo é fundamental para entender a natureza das promessas de Deus e a importância da paciência e da perseverança na fé. A declaração de que a visão é ainda para o tempo determinado indica que Deus tem um plano específico e um cronograma para a realização de suas promessas. Isso reflete a soberania de Deus sobre o tempo e os eventos da história. A frase, mas se apressa para o fim, sugere que, embora as coisas possam parecer lentas ou estagnadas, a realização das promessas de Deus está em movimento e chegará ao seu cumprimento. A afirmativa "e não enganará" enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Isso serve como encorajamento para que os fiéis confiem na certeza de que Deus não falha em cumprir o que promete. A instrução "se atrasar, espera-a" ressalta a necessidade de paciência e fé. A espera pode ser solicitada, mas Deus nos chama a confiar em sua palavra, independentemente das circunstâncias. Hebreus 10, verso 36 nos lembra que precisamos de perseverança para que, depois de termos feito a vontade de Deus, possamos receber a promessa. A conclusão do versículo reafirma a certeza da vinda da visão, encorajando-nos a manter a esperança viva. A promessa de que certamente virá, não tardará nos exorta a confiar que, embora a realização das promessas de Deus possa demorar aos nossos olhos, ela é garantida. O versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque diz: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Este versículo é um dos mais importantes e frequentemente citados nas Escrituras, pois aborda a questão da justiça e da fé diante de Deus. A primeira parte do versículo refere-se à alma orgulhosa do ímpio. Essa descrição destaca a arrogância e autossuficiência daqueles que se afastam de Deus e se definem em suas próprias forças e habilidades. O orgulho é frequentemente condenado na Bíblia, como em Provérbios 16, verso 18, que diz que a soberba precede a ruína. A declaração não é reta nele enfatiza a injustiça e a desonestidade da pessoa orgulhosa. Isso contrasta com a natureza de Deus, que é justa e reta. A falta de retidão é um chamado à reflexão sobre a necessidade de se alinhar com os princípios divinos. A frase, mas o justo viverá pela sua fé, é um ponto crucial na teologia bíblica. Este versículo estabelece que a verdadeira justiça diante de Deus não se baseia em obras ou ações, mas na fé. Este conceito é amplamente explorado no Novo Testamento, especialmente em Romanos 1, verso 17, onde Paulo cita Abacuque para enfatizar a importância da fé para a salvação. A fé mencionada aqui é mais do que uma crença passiva, é uma confiança ativa em Deus e em suas promessas. Esse tipo de fé é um princípio orientador que molda a vida do crente, levando-o a viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo em meio a dificuldades e incertezas. Este versículo, portanto, contrasta a condição do ímpio, cuja vida é descrita pelo orgulho e pela injustiça, com a do justo, que vive pela fé. Ele serve como um poderoso lembrete da importância de uma vida de fé em Deus como fundamento da verdadeira justiça e retidão. O versículo 5 do capítulo 2 de Abacuque diz: E também, por causa da soberania, o vinho é traiçoeiro. O homem altivo não permanecerá, que é como a morte, nunca está satisfeito, e ajunta para si todas as nações, e congrega para si todos os povos. Este versículo aborda a natureza enganosa do orgulho e da ambição desmedida, caracterizando a soberania do império e suas consequências. A comparação do orgulho com o vinho traiçoeiro sugere que a arrogância e a autossuficiência têm um efeito embriagador sobre o indivíduo. Assim como o vinho pode levar à perda de autocontrole e discernimento, o orgulho pode cegar a pessoa para a realidade de sua condição. Essa ideia é reforçada em Provérbios 20, verso 1, que menciona que o vinho é zombador e que a embriaguez não é sábia. Uma referência ao homem altivo indica que aqueles que se exaltam e infligem em suas forças próprias enfrentarão a queda. A altivez é frequentemente associada a uma vida sem consideração pelas consequências de suas ações, como é evidenciado em Provérbios 16, verso 5, que diz que todo orgulho de coração é abominável ao Senhor. A descrição de que o altivo é como a morte, nunca está satisfeito, ressalta a insaciabilidade do orgulho. Aqueles que buscam poder e controle sobre os outros geralmente nunca se encontram contentamento, conduzindo um ciclo contínuo de desejo e avareza. A última parte do versículo, ajunta para si todas as nações e congrega para si todos os povos, indica a ambição imperialista do ímpio, que busca dominar e acumular poder. Essa conduta é uma crítica ao comportamento de conquistadores e líderes que desprezam a dignidade e os direitos dos outros. Este versículo, portanto, serve como um alerta sobre os perigos do orgulho, da ambição desmedida e da busca por poder à custa dos outros. Ele destaca a fragilidade do ser humano diante de Deus e a certeza de que a soberania divina prevalecerá sobre as ações dos ímpios. O versículo 6 do capítulo 2 de Abacuque diz: Não se levantará contra eles um provérbio? E não se dirá: Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Este versículo apresenta uma série de lamentações e condenações dirigidas àqueles que exploram, oprimem e acumulam riquezas de forma injusta, levantando questões sobre a justiça e a sabedoria de Deus. A expressão "não se levantará contra eles um provérbio" sugere que haja uma crítica popular ou uma reclamação coletiva contra as injustiças. Isso aponta para a inevitabilidade da publicação de que os ímpios enfrentados por suas ações. O uso de provérbios é comum na literatura bíblica para transmitir sabedoria e advertências, como em Provérbios 1, verso 7, que fala da importância do temor do Senhor. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Denunciar a prática da desonestidade e da avareza. Esta é uma clara referência à exploração e ao roubo, onde riquezas são acumuladas injustamente à custa dos outros. A pergunta retórica "até quando?" encapsula a frustração do profeta e a expectativa de que Deus intervenha em favor da justiça. É uma chamada à reflexão sobre a paciência divina e o tempo do juízo. Este versículo, portanto, serve como um aviso aos opressores e uma declaração profética de que a injustiça não permanecerá impune. Ele expressa a esperança de que a justiça divina prevaleça e que aqueles que exploram e acumulam riquezas de forma desonesta enfrentam as consequências de suas ações. O versículo 7 do capítulo 2 de Abacuque diz:
Não te levantarão de repente os teus credores? E não acordarão os que te atormentam? E tu serás para eles como despojo. Este versículo continua a expor as práticas injustas, abordando as consequências que os opressores enfrentam devido às suas ações desonestas e à exploração dos outros. Não te levantarão de repente os teus credores? Sugere que aqueles que foram injustamente explorados e oprimidos não permaneceram passivos. Haverá um retorno e uma reclamação por parte daqueles que foram prejudicados, trazendo à tona a ideia de que a injustiça gera consequências inevitáveis. A menção de os que te atormentam indica que há aqueles que sofrerão as consequências das ações do opressor. A opressão é uma prática que leva à vingança e à retribuição. A frase, e tu serás para eles como despojo, destaca que os opressores se tornarão vítimas de suas próprias ações. O despojo se refere a algo que é saqueado ou retirado por força, diminuindo que a justiça de Deus reverterá situações, fazendo com que aqueles que exploraram e acumularam riquezas injustamente enfrentam a perda. Este versículo, assim, serve como um aviso claro sobre a inevitabilidade da retribuição divina e a justiça que se manifestará contra aqueles que exploram e oprimem. Ele reflete a certeza de que Deus é um defensor dos oprimidos e que a injustiça não permaneceu sem resposta. O versículo 8 do capítulo 2 de Abacuque diz: Porquanto despojaste muitas nações, todas as nações que te restarem te despojarão, por causa do sangue dos homens e da violência da terra, da cidade e de todos os que habitam nela. Este versículo enfatiza o princípio da retribuição e as consequências da violência e da opressão, refletindo sobre as ações dos ímpios e suas repercussões. A declaração inicial, porquanto despojaste muitas nações, identifica diretamente a culpabilidade do opressor. O ato de despojar implica roubo e exploração, revelando uma prática sistemática de injustiça. Todas as nações que te restarem te despojarão, indica que a justiça se revelará na forma de retribuição. Aqueles que foram oprimidos se levantarão contra seus opressores, e a rotação da fortuna é uma certeza. O versículo menciona por causa do sangue dos homens e da violência da terra, enfatizando que a opressão e a injustiça não são apenas questões sociais, mas também morais e espirituais. O derramamento de sangue e a violência trazem consequências sérias e evocam a ira de Deus. Uma referência à violência da terra, da cidade e de todos os que habitam nela, indica que a opressão se estende a toda a sociedade, afetando tanto a terra quanto seus habitantes. Isso ressalta a gravidade da injustiça e sua capacidade de corromper a comunidade. Este versículo, portanto, serve como um alerta sobre as consequências da injustiça e da violência. Ele destaca a inevitabilidade da retribuição divina, onde aqueles que exploram e oprimem enfrentam a resistência e a justiça daqueles que foram prejudicados. A mensagem é clara: a violência e a opressão têm um custo, e a justiça de Deus sempre prevalecerá. O versículo 9 do capítulo 2 de Abacuque diz: Ai aquele que busca mal para sua casa, a fim de pôr seu ninho em alturas, para escapar da mão do mal. Este versículo aborda a hipocrisia e o egoísmo dos opressores, que tentam garantir sua própria segurança e ameaças à custa dos outros, revelando a futilidade de tais esforços. Ai aquele que busca mal para sua casa indica aqueles que, em sua ambição e desejo de segurança, estão querendo causar danos a outros. Esta busca por mal reflete uma intenção egoísta de enriquecer-se ou proteger-se à custa da injustiça. A metáfora de pôr seu ninho em alturas sugere uma tentativa de se proteger do perigo, como uma ave que construiu seu ninho em um local elevado para evitar predadores. Essa imagem simboliza a busca por segurança e estabilidade, mas revela a falta de confiança em Deus. A intenção de escapar da mão do mal revela o desespero e a falta de fé do opressor, que acredita que pode evitar as consequências de suas ações injustas. Este versículo serve como um aviso sobre a hipocrisia e a futilidade de tentar se proteger por meio de práticas injustas. Ele destaca que, embora os ímpios possam buscar segurança em suas ações maliciosas, a verdadeira proteção e justiça vem de Deus. O clamor aí aquela também reflete a inevitabilidade do juízo divino sobre aqueles que praticam o mal, sublinhando que não há escapatória para as consequências de suas ações. O versículo 10 do capítulo 2 de Abacuque diz: Tu consulta a vergonha da tua casa, destruindo muitos povos e pecando contra a tua alma. Este versículo continua a orientação das ações dos opressores, enfatizando o caráter destrutivo de suas escolhas e as repercussões morais de suas ações. A expressão "tu consultaste a vergonha da tua casa" sugere que o opressor tomou decisões que, ao invés de trazer honra, resultaram em desonra e vergonha. Essa vergonha se refere às consequências negativas de suas ações injustas, que não apenas afetam os outros, mas também arruinam a confiança e a integridade de sua própria casa, destruindo muitos povos. Ressalta o impacto devastador das ações do opressor sobre as comunidades e as nações.
Isso implica um comportamento agressivo e explorador, que leva à destruição e ao sofrimento de muitos. A conclusão, pecando contra a tua alma, indica que tais ações não são apenas pecados contra os outros, mas também contra si mesmo. Essa ideia ressalta a relação entre a moralidade e o bem-estar espiritual. Este versículo, portanto, serve como um aviso poderoso sobre as consequências do pecado e da injustiça. Ele destaca que as escolhas destrutivas não afetam apenas os outros, mas também trazem vergonha e ruína para aqueles que as praticam. A mensagem é clara: as ações injustas têm repercussões que vão além do que se pode ver, impactando profundamente a integridade e a alma do perpetrador. O versículo 11 do capítulo 2 de Abacuque diz: porque a pedra clamará da parede, e a trave responderá do madeiramento. Este versículo usa uma imagem poética para transmitir a ideia de que a injustiça e a opressão não podem permanecer em silêncio. Ele enfatiza a inevitabilidade da revelação da verdade e da justiça. A expressão "a pedra clamará da parede" sugere que até mesmo inanimados, como pedras e paredes, testemunharam a injustiça e a corrupção. Essa imagem simboliza que a criação inteira é consciente das ações humanas, refletindo a ideia de que a injustiça clama por justiça. A frase "a trave responderá do madeiramento" complementa a ideia de que não há lugar para se esconder da verdade. Uma trave representa a estrutura que sustenta a construção, e sua resposta indica que a própria estrutura da injustiça será exposta e condenada. A imagem geral transmite a mensagem de que as injustiças cometidas não passarão despercebidas. Deus é um Deus de justiça, e Ele não deixará que as ações impunes fiquem impunes. Este versículo, portanto, serve como um poderoso lembrete de que a verdade e a justiça eventualmente prevalecerão, e que até as mesmas estruturas que sustentam a injustiça clamam por justiça. A mensagem é clara: a criação testemunha a injustiça, e não há como escapar das consequências de ações ímpias. A verdade será revelada e a justiça de Deus será estabelecida. O versículo 12 do capítulo 2 de Abacuque diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Este versículo é uma orientação direta àqueles que constroem suas fortunas e cidades através da injustiça e da opressão, ressaltando as consequências morais e espirituais de tais ações. A expressão "ai daquele que edifica a cidade com sangue" indica que as ameaças de uma cidade construída sobre a violência e o derramamento de sangue são condenadas. Essa imagem sugere que o crescimento e o sucesso obtidos por meio da injustiça e da opressão são moralmente corrompidos. A frase "e que funda a cidade com iniquidade" enfatiza que as bases sobre as quais uma cidade é construída têm implicações profundas. A iniquidade referida aqui inclui práticas injustas, corrupção e opressão. A construção de uma sociedade sobre tais fundamentos trouxe a ruína. Esse tema é amplamente abordado em Ezequiel 18, verso 30, que exorta o povo a se separar de todas as suas ofensas, para que a iniquidade não seja uma barreira para a vida. O uso do "ai" no início do versículo é uma expressão de lamento e advertência, apesar de aqueles que estabelecem suas cidades e vidas sobre a injustiça enfrentarem consequências graves. Este versículo, portanto, serve como um aviso contundente sobre as consequências de construir uma vida ou uma sociedade sobre fundações de sangue e iniquidade. Ele destaca que a justiça e a moralidade são essenciais para o verdadeiro progresso e que qualquer empreendimento baseado na injustiça está fadado a falhar sob a justiça divina. A mensagem é clara: as vitórias obtidas de maneira injusta são uma ilusão que eventualmente resultará em destruição e juízo. O versículo 13 do capítulo 2 de Abacuque diz: não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalham para o fogo, e as nações se cansem para a vaidade? Este versículo reflete sobre a futilidade dos esforços humanos quando não estão alinhados com os propósitos de Deus, ressaltando o tema da inutilidade das ações que não glorificam ao Senhor. A expressão "não vem do Senhor dos Exércitos" enfatiza que as ações e os esforços que resultam em futilidade não fazem parte do plano divino. Isso sugere que Deus não aprova o trabalho realizado em vão, especialmente quando é motivado por ambições egoístas ou injustas. A frase "que os povos trabalham para o fogo" implica que os esforços dos povos, quando desprovidos de uma base justa e moral, acabam consumidos e destruídos. O fogo aqui pode simbolizar tanto a destruição quanto a purificação, indicando que o trabalho que não glorifica a Deus eventualmente será queimado. A expressão "as nações se cansem para a vaidade" destaca que os esforços desmedidos e egoístas das nações resultam em exaustão inútil. O termo vaidade sugere que esses esforços são vãos e sem propósito, enfatizando a futilidade das ambições que não têm um Deus como fundamento. Este versículo, portanto, serve como uma reflexão sobre a futilidade dos esforços humanos que não estão alinhados com a justiça e os propósitos de Deus. Ele enfatiza que, sem a orientação divina,
O trabalho e as ambições das nações são em vão e, na última análise, resultarão em vazio e destruição. A mensagem é clara: a verdadeira realização e propósito só pode ser encontrada em um relacionamento correto com Deus e em ações que glorificam seu nome. O versículo 14 do capítulo 2 de Abacuque diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Este versículo oferece uma visão de esperança e redenção, proclamando a promessa de que o conhecimento e a glória de Deus inundarão a terra, contrabalançando as injustiças e a opressão. A declaração "porque a terra se encherá" indica uma transformação abrangente e universal. Isso sugere que o conhecimento de Deus não será limitado a um grupo ou região, mas se espalhará por toda a criação. Isso ecoa a promessa de Isaías 11, verso 9, que afirma que não há lugar santo onde a terra não se encherá do conhecimento do Senhor. O conhecimento da glória do Senhor refere-se à revelação do caráter, poder e majestade de Deus. Este conhecimento não é apenas intelectual, mas implica uma experiência viva e profunda do Senhor. Como as águas cobrem o mar. A comparação de como as águas cobrem o mar retrata a abundância e a totalidade do conhecimento de Deus. Assim como as águas do mar são vastas e abrangentes, o conhecimento da glória de Deus será igualmente expansivo e envolvente. Essa metáfora também reflete uma promessa de restauração e plenitude, semelhante à encontrada em Ezequiel 47, versos 1 a 12, que descreve as águas que brotam do templo, trazendo vida e cura. Este versículo, portanto, serve como um poderoso anúncio de esperança, apontando para um futuro em que o conhecimento e a glória de Deus serão reconhecidos e celebrados em toda a terra. Ele contrasta com a injustiça e a pressão descrita anteriormente, afirmando que, apesar das dificuldades atuais, o plano de Deus culminará em um tempo de conhecimento pleno e estímulo universal. A mensagem é clara: a glória de Deus triunfará sobre a iniquidade, e sua verdade será conhecida em toda a criação. O versículo 15 do capítulo 2 de Abacuque diz: ai daquele que dá de beber ao seu próximo, misturando a sua ira e o fazendo embriagar, para olhar a sua nudez. Este versículo é uma explicação da exploração e da manipulação, destacando o comportamento vil de alguns que abusam da confiança dos outros para seu próprio benefício. Ai aquela que dá de beber ao seu próximo sugere a ação de alguém que oferece algo aparentemente benigno, mas que é carregado de interesses malignos. O ato de dar de beber poderia ser visto como um gesto de hospitalidade, mas aqui é distorcido em um ato de manipulação. Isso destaca a hipocrisia do opressor, que usa a confiança do outro para seus próprios fins. A frase, misturando a sua ira, implica que uma bebida oferecida carrega a ira e a hostilidade do opressor. Isso sugere que há uma intenção de habilidades o próximo, levando a um estado de vulnerabilidade. Fazendo embriagar. O termo fazendo embriagar o indica que o objetivo é intoxicar, tornando a pessoa incapaz de se defender. A embriaguez é vista como um estado de fraqueza, onde uma pessoa perde o controle e a capacidade de discernir. Isso reflete um comportamento predatório, onde o opressor busca explorar a vulnerabilidade do outro para satisfazer seus próprios desejos. A expressão "para olhar a sua nudez" simboliza a exposição e a vergonha do próximo. Essa frase implica que o opressor se beneficia da humilhação e da desgraça do outro, revelando a natureza vil de suas ações. Este versículo, portanto, serve como um forte aviso contra a exploração e a manipulação. Ele condena aqueles que usam a confiança dos outros para seus fins egoístas e revela a natureza corrosiva da injustiça. A mensagem é clara: as ações maliciosas, que parecem inofensivas à primeira vista, têm consequências morais profundas e trarão justiça sobre aqueles que abusam de sua posição para humilhar e explorar os outros. O versículo 16 do capítulo 2 de Abacuque diz: tu te encherás de vergonha, em vez de honra. Beberás também e te descobrirás. A mão do Senhor te fará isso. Este versículo traz uma forte advertência sobre as consequências da injustiça e da opressão, enfatizando que aqueles que praticam atos malignos enfrentam a vergonha em vez da honra. A declaração "tu te encherás de vergonha", em vez de honra, contrasta claramente as expectativas do opressor com a realidade de seu destino. Aqueles que buscam a honra por meio de meios injustos experimentam a vergonha como consequência de suas ações. A frase "beberás também e te descobrirás" implica que o opressor não apenas enfrentará a vergonha, mas também será exposto. A ideia de beber pode ser uma referência ao juízo, onde a embriaguez simboliza a perda de controle e a vulnerabilidade. A expressão final "a mão do Senhor te fará isso" enfatiza que a vergonha e a exposição do opressor são resultado da ação direta de Deus. Isso reafirma a soberania de Deus em lidar com a injustiça e a opressão. Este versículo, portanto, serve como um forte lembrete das consequências da injustiça e da opressão. Ele afirma que, em última análise,
Aqueles que buscam a honra através de meios corruptos enfrentarão a vergonha e a exposição, e que a justiça de Deus prevalecerá. A mensagem é clara: a justiça divina não será ignorada, e aqueles que abusam de sua posição serão chamados a prestar contas de suas ações. O versículo 17 do capítulo 2 de Abacuque diz: porque a violência do Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais os espantará. Por causa do sangue dos homens e da violência da terra, da cidade e de todos os que nela habitam. Este versículo traz uma orientação à devastação causada pela opressão e pela violência, destacando as consequências que essas ações têm sobre a criação e a sociedade. A expressão "a violência do Líbano te cobrirá" refere-se à destruição e à devastação que resultaram das ações injustas. O Líbano, conhecido por suas florestas de cedros, simboliza a beleza da criação, que é afetada pela violência. A imagem sugere que a opressão e a crueldade se voltam contra aqueles que as praticam, refletindo que a injustiça tem um impacto abrangente sobre o meio ambiente e a natureza. A menção à destruição dos animais reforça a ideia de que a violência não afeta apenas os seres humanos, mas também a criação. A destruição da fauna é uma consequência das ações malignas dos opressores, mostrando que suas injustiças têm repercussões que se estendem a toda a terra. A frase "por causa do sangue dos homens" destaca que a violência e o derramamento de sangue são, na última análise, os culpados pela destruição. Este versículo conecta a opressão dos humanos com a devastação da terra, mostrando a interdependência entre a justiça social e a saúde do meio ambiente. Uma referência à violência da terra, da cidade e de todos os que habitam nela, enfatiza que a injustiça é uma especificidade abrangente que afeta todos os aspectos da vida. Isso sugere que a opressão não é apenas uma questão individual, mas uma questão coletiva que impacta toda a sociedade e a criação como um todo. Este versículo, portanto, serve como um alerta sobre as consequências da violência e da opressão, enfatizando que tais ações não apenas prejudicam os indivíduos, mas também têm um impacto devastador sobre a criação e a sociedade. A mensagem é clara: a injustiça resulta na destruição e que a responsabilidade moral do ser humano se estende à proteção e ao cuidado da terra e de todos os seus habitantes. O versículo 18 do capítulo 2 de Abacuque diz: de que aproveita a imagem cortada, que o artifício à corte, ou a imagem de obtidas, que ensina falsamente? Porque o que a faz confiar na sua obra, e o que faz imagem de obtidas diz à imagem: levanta-te. Ela pode ensinar? Este versículo critica a idolatria e a futilidade de confiar em ídolos e imagens feitas por mãos humanas, ressaltando a importância dessas criações em comparação com o Deus verdadeiro. A expressão "de que aproveita a imagem cortada" refere-se aos monumentos e ídolos que as pessoas criam e usam. A pergunta retórica sugere que essas imagens não têm valor real ou poder. A frase ou a imagem de detalhes, que ensina falsamente, reforça a ideia de que esses ídolos não possuem sabedoria, conhecimento ou poder para guiar ou ajudar aqueles que a eles se dirigem. Os ídolos são incapazes de oferecer verdade ou direção, e isso é um engano para os que contêm neles. A declaração "porque o que faz confiança na sua obra" revela a ironia de que os criadores de ídolos depositam sua fé em algo que eles mesmos fizeram. Essa confiança em criações humanas é fútil e revela a compaixão espiritual de adorar o que é limitado e mortal. A frase "e o que faz a imagem de encontrar" diz à imagem: levanta-te. Ela pode ensinar, ilustra o absurdo da idolatria. Os adoradores chamam seus ídolos de agir, mas a realidade é que essas imagens não têm poder para responder ou ensinar. Este versículo, portanto, serve como um forte alerta contra a idolatria e a confiança em ídolos e obras humanas. Ele enfatiza a futilidade de adorar o que não pode responder ou agir e reafirma que apenas o Deus verdadeiro é digno de entusiasmo e confiança. A mensagem é clara: confiar em ídolos é um caminho sem sentido que leva à desilusão e à destruição espiritual. O versículo 19 do capítulo 2 de Abacuque diz: ai daquele que diz ao madeiro: desperta, e à pedra muda: levanta-te. Podem ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, e não há espírito dentro dela. Este versículo continua a crítica à idolatria, enfatizando a futilidade de adorar ídolos e a impotência das imagens feitas pelo homem. A expressão "ai daquela que diz ao madeiro: desperta" destaca a irracionalidade de invocar um objeto inanimado, como a madeira, para que ele reaja ou se mova. Isso reflete a crença enganosa de que os ídolos têm poder e capacidade de resposta. A pedra muda: levanta-te. A frase "a pedra muda, levanta-te" ressalta ainda mais a impotência dos ídolos. A pedra, assim como o madeiro, é inerte e incapaz de ensinar ou fornecer qualquer tipo de orientação ou ajuda. A ironia nessa invocação é evidente, pois os adoradores de ídolos pedem a objetos sem vida que respondem a eles, o que é um claro sinal de futilidade.
A declaração, eis que está coberta de ouro e prata, indica que, embora os ídolos possam ter aparência de valor devido ao uso de materiais preciosos, eles ainda são meros objetos sem vida. A superficialidade do seu valor é que eles são apenas adornos externos, sem nenhum poder ou espírito interior. A frase final, e não há espírito dentro dela, enfatiza que esses ídolos são desprovidos de qualquer forma de vida ou presença divina. Eles não têm capacidade de agir ou responder a orações, refletindo uma impotência de confiar em tais objetos. Este versículo, portanto, serve como um forte aviso contra a idolatria e a confiança em objetos sem vida. Ele critica a irracionalidade de adoração de ídolos e reafirma que apenas o Deus verdadeiro é digno de entusiasmo e tem o poder de agir e responder às necessidades de seu povo. A mensagem é clara: confiar em ídolos é um engano que leva à futilidade e à desilusão, enquanto somente Deus possui o poder e a presença que podem transformar vidas. O versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque diz: Mas o Senhor está no seu santo templo, fique toda a terra em silêncio diante dele. Este versículo conclui o capítulo com uma afirmação poderosa sobre a soberania de Deus e a necessária reverência que devemos ter diante dele, em contraste com a futilidade da idolatria. A declaração, mas o Senhor está no seu santo templo, afirma a presença e a soberania de Deus. O templo é um símbolo da habitação de Deus entre o seu povo e a sua autoridade. Isso contrasta fortemente com os ídolos inanimados, que não têm poder ou presença. A exortação para que fique toda a terra em silêncio diante dele reflete a importância da reverência e do estímulo a Deus. O silêncio sugere um reconhecimento da majestade de Deus e da necessidade de prestar atenção à sua voz. Este versículo serve como um fechamento poderoso para a discussão sobre a futilidade da idolatria, demonstrando que, enquanto os ídolos são incapazes de se mover, falhe ou haja, Deus está vivo, ativo e digno de inspiração. O silêncio diante de Deus também implica um chamado à reflexão sobre a natureza de nosso entusiasmo e as peculiaridades de nossa devoção. Conclusão dessa mensagem, portanto, encapsula a mensagem central do capítulo: a soberania de Deus e a inutilidade da idolatria. Ele exorta todos a considerar a grandeza de Deus em seu templo e a ficar em silêncio diante dele, reconhecendo que somente ele é digno de estímulo. A mensagem é clara: em meio à confusão e à incerteza, Deus permanece no controle, e o verdadeiro espírito requer reverência e um coração atento à sua presença. Que jornada incrível foi essa pelo livro de Abacuque, não é mesmo? Vimos a angústia, os questionamentos, a fé inabalável e a renovada esperança de um profeta que ousou confrontar Deus em meio à dor e à injustiça. Espero que este vídeo tenha enriquecido sua compreensão da palavra e fortalecido sua fé. E se você quiser aprofundar ainda mais seus estudos bíblicos, não deixe de acompanhar o trabalho do evangelista Ronaldo, um servo de Deus que nos inspira com a sabedoria de Deus e paixão pela palavra. Você pode encontrá-lo, canal Viver em Cristo com a Verdade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais estudos bíblicos e compartilhar este vídeo com quem você ama. Até a próxima, que Deus os abençoe ricamente.